Olá, tudo bom? Me chamo Sabrina Fravão e eu vou apresentar o artigo da formação, a competição, análise da vivência de um grupo feminino na Maratona da SBC 2025, feita em conjunto com Alana Braga, Bianca Araújo, Lia Martins e David Lima. Nós somos do Instituto Federal do Amazonas. Vou apresentar aqui uma pesquisa que dá continuação a uma pesquisa anterior sobre o grupo de estudo feminino com, com o objetivo de analisar como que essa preparação influenciou na experiência durante a participação da maratona do ano passado. Antes de falar um pouco dessa análise, dessa experiência, vamos começar aqui falando um pouco sobre o projeto Code for Girls, que é um projeto de extensão cujo objetivo é apoiar e incentivar mais mulheres a entrarem na área de engenharia de software ou em outras áreas relacionadas ao TI, e também a permanência. Como são uma minoria na área, então, dentro das universidades, é muito bom ter um projeto que venha apoiar essa causa. Então, no IFAM, é o Code for Girls, e nesse projeto temos iniciativas como capacitação, workshop, eventos para fazer com que mais mulheres se aproximem da comunidade, venham ter interesse e venham conseguir continuar na área. E dentro desse projeto, criamos um grupo de estudo completamente feminino, com foco em maratonas de programação. Sabemos que são minoria também nesse tipo de competição, então por que não criar um grupo de estudo? Nesse grupo de estudo foram 6 alunas, sendo 3 calouras e 3 veteranas. Então, como o grupo foi composto por 6 alunas, para participar da Maratona SBC, temos 2 equipes completas, totalmente femininas. Então, podemos dizer que a participação feminina em maratona é menor que a masculina. Embora, nos últimos anos, esse número venha aumentando, essa diferença ainda é significativa. Aqui, olhando um pouco para os dados, percebemos que desde 2011 até 2025, essa porcentagem foi crescendo aos poucos. Ano passado foi 18%. Então, nosso objetivo é compartilhar, analisar a experiência vivida pelas participantes do grupo de estudo feminino na maratona de programação da SPC de 2025. Criamos um artigo sobre como que era o grupo de estudo, como foi o preparo dele, o planejamento, como foram as nossas reuniões, encontros. Então, por que não fazer outro artigo para compartilhar essa experiência vivida em uma competição oficial, após ter uma preparação prévia dentro de um grupo de estudo? Então, está aqui essa análise para a gente entender um pouco dessa experiência. Mas, a ambas curiosidade, no grupo de estudo, a gente se reunia toda semana, via Meet ou presencial, para debater alguma questão ou para falar sobre um assunto. Então, era um grupo que não tinha um professor em si, mas era um grupo em apoio que sentavam para estudar junto e compartilhar o que cada um entendeu e resolver questões. Como eu citei, tinham 3 veteranas e 3 calouras, então, obviamente que as veteranas ficaram mais responsáveis para apoiar e explicar para as novatas como que funcionava as questões e as coisas mais complexas. Então, vamos lá. Mas o que é programação competitiva? É uma modalidade de competição em que os participantes têm um tempo limitado para resolver uma quantidade de questões durante a prova. As mais famosas que temos aqui no Brasil é a Olimpíada Brasileira de Informática, OBI, que é uma prova que é feita individual, tem um tempo aí de prova, e são divididas em 3 níveis: a de iniciação científica, a júnior e a sênior. A sênior é o pessoal da graduação, a partir do
o pessoal do primeiro ano da graduação, e temos também a Maratona da Sociedade Brasileira de Computação, que é realizada em equipe, tem um critério lá de idade para participar, e ano que entrou na faculdade, mas a priori ela é feita em equipe, é realizada em 5 horas e são compostos por umas 10 questões, CPDA, J. Então, quanto mais rápido você fizer as questões em menor tempo, mais você sobe no ranking. Um exemplo, temos 2 equipes e temos lá uma questão lá, questão B. A equipe 1 fez a questão B em 4 minutos, mas a equipe 2 fez a questão em 10 minutos. Então, a equipe 1 vai subir do ranking, vai ficar acima do grupo 2. Então, quanto menor tempo fizer uma questão, mais se sobe do ranking. Fizemos uma pesquisa na literatura para ver quais projetos se relacionam com o nosso e tem a ver com essa parte de incentivo de mulheres em programação competitiva. Encontramos 3. Temos aqui o de Nunes, que é uma estudante da Unicamp, e ela foi fundadora da MFP, Maratona de Programação Feminina, que abrange tanto mulheres como pessoas não binárias, e esse incentivo começou em 2023 e está de pé até hoje. Cada ano que passa, mais mulheres estão entrando, isso é muito, muito legal. Temos também mais 2, que é de Lima e Holanda, que fizeram grupos e projetos institucionais para conseguir mais presença de mulheres na área em competição. E temos aqui o nosso, que além de mostrar essa iniciativa, quisemos também entender como foi a percepção das alunas em um ambiente competitivo oficial. Então, como foi feita essa análise? É uma pesquisa de forma de relato de experiência, uma abordagem qualitativa. Então, temos um contexto de um grupo de estudo, uma intervenção de uma preparação, treinamento prévio, e a nossa coleta de dados foi realizada via questionário, usando o Google Forms. Então, tivemos a prova, após a prova aplicamos um questionário com perguntas em escala Likert, uma aberta. A escala Likert funciona da seguinte maneira. Temos aqui uma afirmativa, afirmando, e se a pessoa se tiver algo a ver com ela, ela dá uma pontuação. Então, temos uma pontuação de 1 a 5. O 3 é neutro. E quanto mais perto de 5, a pessoa está concordando com a afirmação, ela se identificou com aquilo, e quanto mais perto de 1, ela não se identificou. E tivemos uma questão aberta para avaliar um pouco sobre a percepção individual de cada um. Aqui temos uma foto das 2 equipes do grupo de estudo no dia da competição. Aqui tem as perguntas realizadas nesse questionário que foi feito. Então, 9 perguntas, como eu tinha mencionado. Sendo aqui, vou ler algumas. Um exemplo a 1 aqui. A preparação do grupo de estudo contribuiu para o meu desempenho na maratona? Consegui aplicar a estratégia discutida no grupo de estudo. O treinamento prévio facilitou a compreensão das questões da prova. Então, foi mais para entender se realmente o grupo de estudo contribuiu nessa experiência. E também tive uma questão aberta, que foi, na sua percepção, qual foi a principal contribuição do grupo de estudo para a sua experiência na maratona? Então, tivemos respostas muito, muito interessantes, muito gratificantes, e vimos que realmente o grupo de estudo contribuiu. Trouxe aqui 2, para dar de exemplo. Uma falou, teu apoio mútuo com as outras meninas foi muito importante. Isso é bom destacar porque
como somos minoria na área, ter um grupo de estudo, que onde podemos, além de estudar juntas, compartilhar ideias, estar ali é, é, conversando, se conhecendo melhor, ajuda muito nessa permanência e continuar na área. Então, assim, é bom ter um momento com outras meninas para debater ideias, estar ali se conhecendo melhor. A outra falou o seguinte: se não fosse o grupo de estudo, iria com conhecimento raso de quem nunca participou de uma maratona. E o meu desempenho não seria bom o suficiente para colaborar com a minha equipe. Então, percebemos que realmente foi positivo. Agora eu vou apresentar um gráfico mostrando o resultado das respostas dessas perguntas que estão no quadro. Aqui temos um quadro das pontuações das perguntas. Azul claro é concordo totalmente. Roxo, concordo parcialmente. Verde, neutro. E o vermelho escuro e o azul escuro é discordo. Mas percebemos aqui que não tivemos nenhum discordo e nem do discordo totalmente, nem discordo parcialmente. Tivemos resultados amplamente positivos, tendo a maior parte com concordo totalmente e outra concordo parcialmente. E isso é muito gratificante, porque realmente o grupo de estudo contribuiu para esse aumento de confiança durante a prova, aplicação das estratégias discutidas no grupo de estudo e essa e esse desenvolvimento individual técnico delas. E além do desempenho que mostramos ali no gráfico, também tivemos o desempenho competitivo das equipes. O IFAM foi a sede de Manaus, então teve 10 participantes, 10 equipes participantes na instituição e uma equipe do grupo de estudo ficou em quarto lugar, no geral, da instituição local, e sendo elas em primeiro lugar entre as equipes participantes. Então, a gente tem os rankings, né, local. Então, foi muito legal ver isso, em que nosso trabalho deu resultado. Aqui temos duas imagens, são das duas equipes do grupo de estudo. Uma delas aqui foram que ficaram em primeiro lugar entre as equipes femininas participantes. Então, isso é muito bom de se ver e, e perceber que realmente deu resultado. Então, para finalizar, podemos dizer que realmente faz muita diferença ter uma preparação e um grupo focado e apoiando um público que é minoria dentro da área, então ajuda no fortalecimento da confiança emocional e incentivar a permanência dessas mulheres na programação competitiva. Mas como nem tudo são flores, temos uma limitação que dá para ser vista, foi o número reduzido de participantes no grupo de estudo. Temos que entender que, apesar de ser área de biotecnologia, existem diversas áreas, então nem todo mundo se identifica. Levando em consideração que são poucas mulheres na área, então podemos entender que nem toda mulher vai se identificar com programação competitiva, e está tudo bem. Tecnologia tem diversas áreas, então podemos escolher e se identificar com qualquer uma delas. Então, mesmo tendo o apoio, o incentivo, chamando, tem mulheres que não vão querer. Então, essas 6 meninas foram as meninas que se comprometeram a querer estar no grupo, a querer realmente competir e estudar e estar ali nas reuniões junto com a gente. Então, é isso. Antes de finalizar aqui, gostaria muito de agradecer ao projeto de extensão Todos for Hoje, porque sem ele não seria possível ter feito esse grupo de estudo. E também ao Instituto Eldorado, que é um dos institutos que apoiam a iniciativa do projeto de extensão. E também ao próprio Instituto Federal do Amazonas, de onde fazemos parte. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do artigo, desse artigo, e também do artigo sobre o grupo de estudo, onde vamos
estamos relatando sobre os planejamentos que tínhamos, os encontros, o que a gente debatia. Se tiver mais interesse em saber esses detalhes, então vai ter aí o acesso na descrição. E também a rede social do Code for Girls. Quem puder lá dar uma olhada, uma engajada, seguir, apoiar a gente, isso é muito importante. E esse território aqui, ele vai dar os acessos que eu falei. Vou colocar na descrição, mas no território também tem acesso ao artigo e também a esse vídeo que vocês estão assistindo. Obrigada pela atenção e até a próxima.